Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de relatos reais que aconteceram com os inscritos aqui do canal, relatos sobrenaturais. Mas antes eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like, compartilhe os vídeos com os amigos, se inscreva quem não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E, gente, a gente tá com uma nova função aí no canal de hypar os vídeos. Quem puder hypar os vídeos aí pra me ajudar, né, e ajudar o canal a crescer aqui cada vez mais, eu agradeço muito. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora pra esse relato. O homem com cabeça de porco. Oi Mariana, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Fulano, não fale, por favor. Não vou colocar mais nomes aqui no relato, o que vou lhe contar aconteceu com meu tio. E acredito que foi real sim o que aconteceu com ele. A história foi contada à minha mãe quando ela era pequena, já que ela vem de uma família de 15 irmãos. Nossa, apesar que eu conheço uma senhora que tem 13, né? Então, tem 13 filhos, né? Então, ela é a caçula dos 15 irmãos. Aconteceu com um de seus irmãos mais velho, que é meu tio, quando ele trabalhava em uma fazenda. É uma daquelas histórias que você nunca cansa de ouvir repetidamente, que envelhece ao longo do tempo, nas palavras da família, passada de geração em geração. Isso aconteceu há muitos anos, quando não havia como se comunicar entre diferentes cidades, fazendas e propriedades. Não tinha telefone, e eram só mesmo cartas, e do contrário ir à casa da pessoa. Ou seja, eles recorriam a envios de mensageiros, para enviar cartas, mensagens, pacotes, sempre atento a alguém que fosse de confiança. Naquela época, meus tios trabalhavam para um grande fazendeiro do interior de Minas. Meu tio Fulano, sendo apenas um garoto de 12 anos, olha, gente, ele falou que não ia colocar mais nome aqui, mas tem um nome aqui, eu vou chamar de Fulano. Então, meu tio Fulano, sendo apenas um garoto de 12 anos, antigamente começava a se trabalhar muito cedo. E ele teve que ir entregar um pacote, uma mensagem a um amigo ali do seu patrão, do seu chefe. Ele sempre estava disposto a fazer esse tipo de serviço, porque recebia uma recompensa ao concluí-lo. Minha avó lhe dizia e repetia constantemente que havia muitos perigos dos quais ele tinha que se proteger, e que não era só de mortos, mas sim de vivos, pois diziam que naquela semana tinha desaparecido um homem no caminho em que meu tio ia fazer. Esse homem nunca mais foi visto. Já na estrada, meu tio sempre pegava o caminho com mais sombra possível, pois o sol naquele dia era muito intenso e não tinha nenhuma nuvem no céu. Meu tio carregava um cantil que ele sempre enchia de água na fazenda. Quando chegava na fazenda do amigo lá do seu patrão, enchia ele novamente, já que durante ali a ida eram cerca de 4 horas para ir e 4 horas para voltar. Então, esse cantil ali, quando ele tivesse sede, seria a melhor opção para ele. Mais ou menos na metade do caminho, ele encontrou algo que chamou sua atenção. Bem no meio do caminho estava uma pessoa em pé. Parecia um homem, todo vestido com roupas que pareciam ser de algodão, da cor creme ou um branco encardido, e seu rosto estava coberto por um véu branco, e a sua cabeça também completamente. Isso não fazia muito sentido na cabeça do meu tio, pois o dia estava muito quente. E ao passar por aquele homem, ele pensou que talvez aquele homem faria algo para assustá-lo, ou talvez o atacasse. Ele ficou até com medo, porém ficou em silêncio, apertou o passo e passou o mais rápido possível ali perto daquele homem. O homem ficou imóvel, como se não visse meu tio ali. Ele, enquanto andava, se lembrou das palavras da minha avó sobre os loucos que tinham naquela trilha. Então decidiu ir embora o mais rápido possível, sem parar para ver o que aconteceria. Enquanto se afastava, olhou para trás para certificar de que aquele homem não estava seguindo. Ele já estava quase na fazenda do amigo do patrão. Para chegar lá, teria que passar ao lado de um milharal. Enquanto o fazia, meu tio viu a oportunidade de entrar e
roubar algumas espigas de milho. Quem nunca? Para depois assá-las e comê-las mais tarde em sua casa. Ele pensou que seria o melhor momento para pegar essas espigas, porque o dono da fazenda não tinha visto. Ele até começou a pensar como não tinha ninguém ali por perto, ou nem mesmo algum cachorro que alertasse a sua presença, e começou ali a pegar essas espigas. E nesse momento ele ouviu como se alguém o chamasse, mas não pelo nome, mas para chamar a sua atenção, fazendo um barulho semelhante ao de coruja. Alarmado por ter sido descoberto, ele olhou ali ao seu redor, mas não conseguiu ver quem estava fazendo aquele barulho. Ele até achou que era algum dos trabalhadores da fazenda tentando assustá-lo. Ele pegou então 3 espigas, colocou ali na sua capanga, que é uma espécie de embornal, mochilinha que eles carregam do lado, e enquanto ele o fazia, ele escutou novamente aquele barulho. Ele olhou ali atentamente procurando, mas mais uma vez não viu nada. Ele não sabia quem era e não importava o quanto ele olhasse, ele não via nada. No entanto, ao olhar mais para dentro ali do milharal, ele viu alguns urubus comendo algo ali. E aí ele imaginou que o barulho talvez fosse feito por aqueles pássaros, mesmo parecendo ali de ser de coruja. Ele também não quis saber o que os urubus estavam comendo. Ele sentiu uma estranha inquietação naquele momento. Olhou em direção ao céu e o sol estava de rachar de tão quente. E foi quando algo o assustou. Assim que ele deu mais alguns passos, ele ouviu aquele barulho novamente e mais à frente viu uma espécie de espantalho que parecia estar no meio do milharal. Estava mais para um saco daqueles de ração que você compra com milho e estava fincado num pau ali no meio do milharal. Era estranho porque geralmente em plantação de milho é raro você ver esse tipo de coisa, mas comum em plantações de feijão e outras sementes menores que os pássaros podem ali carregar. E por um momento ele percebeu que aquele barulho parecia vir daquele espantalho. Ele pensou que talvez poderia ser uma coruja, já que o barulho era muito parecido. Então ele resolveu ir até esse espantalho. Acho que foi a pior decisão que ele tomou. Meu tio achou que aquilo poderia ser uma piada de mau gosto, mas a curiosidade falou mais alto. Ele deixou suas coisas no chão ali já perto do espantalho e procurou um pedaço de pau. Ele já tinha até se esquecido dos urubus. Ele encontrou o que parecia ser um graveto ali um pouco mais grosso e cutucou aquele saco várias vezes até ele cair. E foi aí que ele viu o que tinha debaixo. E era uma enorme cabeça de porco, já ressecada pelo calor intenso, com as órbitas oculares saltadas para fora. Os 2 olhos ainda estavam lá, mas pareciam estar enrugados. Tinham moscas também circulando aquela cabeça. Exalava ali um cheiro pútrido no ar. Ainda incrédulo com o que viu, ele acreditou que tudo poderia ter sido um produto ali da sua imaginação, pois quem em sã consciência colocaria uma cabeça de porco como um espantalho? Mais uma vez ele ouviu aquele barulho, como se fosse uma coruja o chamando. E quando ele virou para olhar aquele porco ali pela última vez, ele já estava olhando diretamente para ele. Meu tio ficou assustado e saiu correndo dali. Ele saiu do local o mais rápido que pôde. Estava quase na porta da entrada da fazenda, onde tinha que deixar ali a encomenda do seu patrão. Quando sentiu muita sede e quando procurou o cantil, percebeu que tinha esquecido a encomenda e o cantil lá no chão perto daquele espantalho. Ele tinha quase certeza disso e não teve escolha a não ser retornar naquele milharal para pegar aquela encomenda e pegar também seu cantil. Ele também sabia perfeitamente que já estava escurecendo, mas não tinha outra escolha. Como que ia chegar lá na fazenda de mãos vazias? Chegou ali no milharal, já não se importava muito com aquele espantalho. A única coisa em sua mente era recuperar o pacote e o cantil e sair logo dali. Lembrou também que se não entregasse, levaria-lhe a bronca do seu chefe e do colega do chefe também. Foi então que ele percebeu que aquele espantalho estava com um chapéu cobrindo o rosto.
e seu cantil estava espendurado pela corda num dos braços ali daquele espantalho. Ele se aproximou lentamente para pegar o cantil e, com o movimento que fez, o chapéu caiu da cabeça daquele porco. E por baixo daquele chapéu é como se estendesse um véu branco, cobrindo aquela cabeça de novo. Foi aí que ele se lembrou daquela pessoa que estava parada no meio da estrada, toda de branco, com um véu cobrindo ali seu rosto. Ele finalmente tirou ali seu cantil e, já assustado, procurou ali a encomenda, mas ela não estava mais ali. Foi quando ele olhou ali, começou a olhar em volta, ao andar ali em meio ao milharal, e ele viu algo que ele não tinha percebido antes, já que era a primeira vez que ele entrava ali no meio daquele milharal. Ele viu uma casinha que de princípio parecia estar abandonado, e achou que talvez algum trabalhador tivesse pegado ali a encomenda, o pacote do chão, colocado dentro da casinha. Ele então resolveu ir lá na casinha, ver se estava lá, e já estava completamente escuro, principalmente porque ele estava já no meio do milharal, e já deve que beirava ali umas 6, 7 da noite. Meu tio começou a bater na porta daquela casa. Era um casebre bem pequenininho ali no meio do milharal. Ele olhava ali pelas frestas da janela, gritava para ver se alguém abria a porta, mas ninguém apareceu, foi tudo em vão. Foi aí que ele tentou abrir a porta para ver se conseguia entrar e pegar o pacote, que ele já tinha visto que estava em cima de uma mesa. Ele se aproximou da porta e, quando colocou a mão na maçaneta, foi como se algo abrisse a porta. O pacote estava sobre a mesa velha e ele entrou silenciosamente, e quando pegou o pacote, que começou a olhar para os lados, viu que ele havia se metido numa furada. Ele encontrou cabeças de porcos, ovelhas, cabras, e tinha um cheiro pútrido de decomposição que invadia completamente aquela casinha. Ele não queria procurar mais nada lá, já tinha achado o pacote, então correu para sair para fora daquela casa. E lá fora, assim que ele saiu na porta, ele viu que tinha uma pessoa em pé com um enorme facão na mão. Ele estava usando aquela cabeça de porco. Parecia a mesma do espantalho. Estava vestido com um cobertor branco que já tinha várias manchas de sangue ao redor do pescoço e ombros. O coração do meu tio disparou naquele momento, quase tendo um infarto. Ele conta que sentiu as pernas formigarem e começou a correr, mas agora não sabia para onde ir, pois a única luz era emitida pela lua, já que havia escurecido. Até que a lua foi coberta por uma nuvem que apareceu do nada e deixando tudo mais escuro. Enquanto ele corria ali em meio ao milharal, ele podia ouvir os passos daquele homem porco perseguindo ele. Ele ouviu ele usando o facão para cortar os pés de milhos. Não importava o quanto ele procurasse ali um lugar que pudesse sair, fugir daquele milharal, ele não conseguia encontrar. Parecia que estava tudo fechado, a saída ali daquele milharal. E sem perceber, ele sempre voltava ali para aquele mesmo lugar daquela casa. Então ele voltou a correr e procurar outro caminho, começou a rezar, a pedir para que Deus lhe ajudasse. E depois de dar várias voltas, já cansado, finalmente ele chegou onde estava aquele espantalho. E de lá ele conseguiria se guiar melhor. Mas quando ele passou por aquele espantalho, o mesmo caiu em cima dele e tinha um corpo de porco lá, o que não tinha antes. Então caiu aquele corpo de porco em cima dele, sem a cabeça. E no desespero, aquele espantalho ali parecia que agarrava ele. Ele sabe que talvez isso foi um pouco de imaginação ali, mas como ele só queria sair dali, ele deu um chute naquele corpo de porco e conseguiu tirá-lo de cima dele. O alívio não durou muito, porque assim que ele conseguiu se levantar, ele viu que aquele homem com a cabeça de porco estava observando. Então ele se levantou do jeito que pôde e, antes de sair correndo, percebeu que havia deixado o pacote
do lado ali do espantalho. Mas se ele voltasse para pegar aquele pacote, aquele homem certamente o pegaria. Então ele deixou lá. E agora, sem o peso do pacote, ele podia correr mais rápido, encontrar o caminho que havia percorrido e seguir ali em direção à fazenda. Ele conseguiu ali sair do milharal. Quando conseguiu chegar à fazenda, começou a gritar por ajuda. E o dono da fazenda o ajudou. E tentando acalmá-lo para que ele contasse o que estava acontecendo, lhe deu água e lhe perguntou o que havia acontecido. O fazendeiro e todos que estavam ali na casa ouviu ali a sua história. O fazendeiro disse que no dia seguinte iriam verificar o milharal, pois já estava tarde e tinha começado uma tempestade. E no dia seguinte, munido de vários homens, foi o fazendeiro e os trabalhadores nesse milharal. Ao chegarem lá, perceberam que o milharal estava normal. Os únicos estragos tinham sido da tempestade forte da noite anterior, que havia danificado um pouco ali o milharal. Realmente, tinha uma cabana que estava lá, mas era uma cabana toda destruída. Um dos homens do fazendeiro mencionou que o local estava abandonado há muito tempo, bem antes do fazendeiro comprar aquelas terras, pois era a casa de um feiticeiro, segundo os antigos. E ele não era visto há muito tempo, tinha desaparecido ou morrido. Eu acho que meu tio talvez teve o azar de testemunhar o retorno desse feiticeiro. Eles procuraram lá o pacote onde meu tio dizia que estava e o encontraram. O espantalho também não estava mais lá, não tinha nenhum vestígio de espantalho. Então, assim que pegaram o pacote, eles voltaram ali para a fazenda, contaram para o meu tio que não tinha nada lá, contaram sobre esse feiticeiro. Meu tio ainda estava apavorado. O fazendeiro resolveu levá-lo lá na fazenda do seu amigo. No caminho, meu tio viu aquele homem porco novamente, todo de branco, com um véu na cabeça, como ele tinha visto na ida para a fazenda. Porém, o fazendeiro não viu nada e disse que meu tio estava imaginando coisa. Depois disso, meu tio decidiu não caminhar sozinho nas trilhas, nem estradas, nem fazendas longe. Levar encomendas, nem pensar. E depois de minha mãe me contar essa história, eu conversei também com meu tio. Ele já está bem velhinho e ele jura que isso aconteceu com ele. Quando converso com ele, ele me conta o que viveu, que lhe causou um certo trauma, pois quando ele vê cabeça de porco, ele sempre lembra dessa experiência horrível. Ele não sabe se realmente foi real, se entrou em outra dimensão, se era realmente aquele feiticeiro que o trabalhador da fazenda disse. O que aconteceu ali, ele não sabe explicar. Lembrando que ele nunca bebeu, nunca fumou nada. Acho que talvez meu tio foi para outra dimensão. Não sei o que ele viu, só sei que acredito nele. Mariana, esse foi meu relato, o relato do meu tio. Sei que coisas estranhas acontecem, sei que o sobrenatural existe e muitos não acreditam. Tenho relatos meus, nada comparado a esse do meu tio, mas se quiser lhe envio. Muito obrigada por ler e tudo de bom pro canal e para você. Eu que agradeço pelo relato e quero sim, pode enviar os outros relatos sim. Gente, que relato, né? Um homem porco. No final aqui, o que ele fala de talvez de outra dimensão, pode ser sim, né? Uma outra época. Porque são vários fatos estranhos aqui, né? Se a gente for começar a perceber. Primeiro, milharal, né? Tem várias histórias que milharais também são assombrados, né? E começou ali no fato que ele já viu os urubus comendo alguma coisa. Poderia não ser nada. Ele não ligou ali, né? Aí teve também os chamados ali. Ele fala chamados, mas seriam barulhos tipo de corujas, né? Como se alguém quisesse alertar ele de algo, né? E ele olhava, procurava, achava que era até algum trabalhador, mas não via ninguém. E logo em seguida, né, ele nunca tinha entrado no meio do milharal e resolveu, né, entrar para ver um espantalho ali, coisa que para eles não era normal. Então ele chegou lá, ele foi ver esse espantalho e viu que debaixo tinha uma cabeça de porco. Gente, quem que coloca uma cabeça de porco no meio de um milharal ali? A não ser que for alguma oferenda ou algo do tipo. E em um certo momento,
parece que essa cabeça tá olhando ali para ele, então ele sai desesperado. Quando ele chega lá na fazenda, ele percebe que esqueceu ali o cantil e a encomenda. Então ele volta. Quando ele volta, ele acha o cantil e a cabeça tá ali com um chapéu e um véu branco que nem do homem que ele viu no meio do caminho. Qual a possibilidade disso? São fatos assim muito estranhos se a gente for tentar pôr em ordem aqui, né? Então ele pegou ali o cantil, viu que o pacote não estava no chão, viu uma casa que ele nunca tinha visto por ali, e a casa aparentemente está normal. Ele vai lá, tenta bater, chama, ninguém vem. Quando ele vai para abrir a porta, é como se a porta abrisse ali sozinha na maior facilidade. Ele entra, pega o pacote e depois ele percebe que tem várias cabeças ali de animais, de porco, ovelhas e outros aqui que eu não tô lembrando agora, espalhados ali pela casa, e um cheiro muito forte, um cheiro muito ruim. Então ele resolve ali sair correndo, né? E aí ele vê um homem ali com a cabeça de porco, todo de branco, que eu acho que seria o mesmo homem ali do meio do caminho que ele viu, né? E esse homem ali tá com um facão e começa a persegui-lo ali no meio do milharal. Gente, isso me lembrou um filme, né? Não tô falando aqui que isso é baseado em filme, mas isso me lembrou um filme. Não sei se vocês já viram que algumas pessoas entram no milharal e parece que ficam perdidas lá, né? Elas tentam sair, mas não conseguem sair. Eu esqueci o nome, mas se eu lembrar eu vou deixar aqui o nome do filme aqui, né? E depois vocês veem aí e me falam, mas me lembrou muito, porque da hora que ele vê esse homem aí, ele começa uma corrida ali atrás, né, de tentar sair do meio do milharal, e sempre voltava ali para aquela casa. E quando ele começou a orar ali, pedir a Deus, aí que ele conseguiu sair. Aí foi lá pra fazenda, o fazendeiro no outro dia foi lá e viram que não tinha nada, só tinha estragos ali da chuva, não tinha vestígio nem de, né, de nenhum espantalho, e a casa estava toda destruída, né? E eles falaram que não morava ninguém ali há muito tempo. Então pode ser sim que ele foi talvez para uma dimensão paralela, né, a nossa, tipo, de quando aquele feiticeiro estava lá, talvez. Quem sabe explicar melhor o que será que aconteceu com ele, né? Um homem com cabeça de porco. Será que era algum louco, maluco? Será que era esse feiticeiro? A gente estranho. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Tem a nova função aí de hypar os vídeos. Quem puder hypar aí para poder ajudar aqui o canal a crescer mais, eu agradeço. Lembrando que esses relatos são de inscritos, não tem como eu, né, provar que é a veracidade para vocês, nem cabe a vocês acreditarem ou não. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!